as questões notariais, porque eu estou perguntando por quê? Porque aqui no Rio, eu não sei se aí também teria, existe uma taxa que o nome dela é taxa judiciária mesmo, mas é uma taxa que as pessoas pagam quando distribuem alguma ação judicial. Então, você paga 2% do valor da causa como taxa judiciária. Não sei se aí no Paraná também é assim. De repente, poderia essa taxa judiciária ser vinculada, como ela está. A lei está falando sobre o FUNREJUS, ela pode pegar tudo que é local que abrange verba para o FUNREJUS, não sei. Aqui, a nossa lei, nós temos as despesas. Essas despesas, essa taxa judiciária, ela faz frente a essas despesas de todo o Poder Judiciário. Olha, aquisição e construção, ampliação e reforma, aquisição de equipamento e material permanente, implementação dos serviços. Na verdade, sim, eu estou entendendo. É porque aqui ele fala quais são as despesas. E aqui ele fala que são as receitas. Isso. Mas ele não fala especificamente. Receitas de cópias reprográficas, produto de venda de cópias dos editais. Vamos dar uma olhada aqui. Eu entendi. Mário, você paga a taxa judiciária aí? É o que eu estava falando com o Joaquim. Aqui no Rio, existe uma taxa judiciária que ela é específica para quem vai distribuir a ação judicial. Então, todo mundo que distribui uma ação judicial paga 2% do valor da causa a título de taxa judiciária. Pode ser que seja isso mesmo. Eu estava falando para o Joaquim, porque de repente essa lei está instituindo o FUNREJUS e está dizendo da onde vem a fonte de verba para o FUNREJUS. Eu não sei se aí no Paraná também cobram essa taxa judiciária para distribuir a ação. No Rio cobram 2% do valor da causa. Aqui é 0,2, Marco. Aqui são mas eu tenho que ver se o nome é taxa judiciária, mas aqui é 0,2. Aqui nós pagamos 2% e o nome vem expresso, inclusive, no GRERD lá, taxa judiciária. Você paga 2% do valor da causa. Vou verificar isso, porque isso daqui eu vou achar lá no Projude, que é onde a gente paga as despesas, né? Isso, lá de repente você encontra. De repente pode ser que seja destinado dessa taxa judiciária. Pode ser. Olha só, ele fala que, por exemplo, no caso de escritura pública, vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é o decreto. Na interposição de recursos a serem julgados pelos tribunais de justiça, as custas recursais e do porte de retorno permanecerão inalterados, pois a mudança ocorreu apenas no modelo da guia de recolhimento que será efetuado ao FUNREJUS. Então, é a taxa judiciária que vai para o FUNREJUS. Nós temos o porte. A gente tem que ver lá no... A gente tem que ver especificamente o regramento da taxa judiciária. A taxa judiciária. O FUNREJUS tem por objetivo aqui, esse aqui ficou bem legal, olha. O decreto. Fica aprovado o regulamento do FUNREJUS. Objetivo, proporcionar recursos financeiros para o judiciário. Qual vai ser a aplicação? Nós já vimos os recursos. Nós vimos aqui, bem resumido, inclusive. O produto da arrecadação da taxa judiciária. A taxa judiciária, ela vai ser cobrada por todos os serviços que vão ser prestados, correto? E essa taxa judiciária, ela vai ser receita do FUNREJUS. A taxa judiciária é a principal receita do FUNREJUS. Mas a taxa judiciária, ela não se confunde com o fundo. Ela é uma receita do fundo. Esse aqui é o decreto, esse aqui é bem importante. O recolhimento das taxas de inscrição, que são outras receitas. O FUNREJUS tem a receita da taxa judiciária. No 22 fala da taxa judiciária. Deixa eu abrir aqui, aumentar aqui mais ou menos. Vamos abrir aqui. A taxa judiciária, ela será recolhida pelas partes interessadas mediante... Ixi, vou ter que diminuir. Vou ter que diminuir aqui. Vou ter que diminuir. 22, infelizmente.
A taxa judiciária será recolhida pelas partes interessadas mediante guia preenchida pelo distribuidor ou pelo Departamento Judiciário do Tribunal de Justiça e será depositado na conta bancária. As partes interessadas elas podem emitir guias, desde que nelas consignem os códigos oficiais da Receita e da unidade arrecadadora. A arrecadação da taxa judiciária será feita integralmente pelo FUNREJUS, que passará o percentual de 48% ao FUPEM e 2% para o fomento. Já alterou isso, é 98% para o fundo. O fornecimento de produtos informáticos, receitas oriundas de convênios, valores decorrentes de subvenções. Os produtos, a gente tem que procurar a respeito a legislação pertinente à taxa judiciária, correto? Uhum. Taria fixa, as taxas judiciárias, decretos. Tem que dar parcelamento da taxa de ocupação. Recolhimento de taxas devidas ao FUNREJUS, seria? Não, é aí mesmo. Esse aqui é a lavratura de escritura pública, correto? Sim. Mas ela está em dúvida se as taxas pagas pelos serviços do Poder Judiciário em geral, elas são todas para o FUNREJUS. Vamos ver essa instrução normativa aqui. O Conselho Diretor resolve o seguinte: considerando a necessidade de normas para o requerimento do FUNREJUS referente aos atos praticados pelos ofícios de protestos nas escrituras públicas, o tabelião deverá consignar o valor que foi recolhido ao FUNREJUS. É uma taxa judiciária, correto? Ele fala isso, mas isso é taxa judiciária. Então, a taxa judiciária, ela é recolhida tanto pelos serventuários da Justiça, correto? Quanto pelos os delegatários das serventias extrajudiciais. Taxa de inscrição, autorizar o valor da taxa judiciária, vamos ver essa atualização. A taxa judiciária, sempre lá pelo Legislativo. Fica o presidente do TJ a atualizar o decreto judiciário pelo índice de preço ao consumidor amplo. A atualização a ser decretada terá como a data de vigência da Lei 12.821. Essa aqui é a lei. Essa aqui é a taxa judiciária. Correto? Deve ser isso mesmo. Deixa eu isso mesmo. É isso aqui, só um minuto. Nas causas de valor, tá vendo? É isso mesmo. Isso mesmo, você tem toda a razão. Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente paga quando distribui a ação, né, Mário? Isso aí, exatamente. Distribui a ação tem que pagar. Uhum. Mas é uma taxa que ela vem por lei, correto? A taxa judiciária por lei, princípio da legalidade. Isso. Ressalvadas as isenções, a taxa judiciária do decreto será cobrada na seguinte proporção. Maurício não de chegou R$10 nas causas de valor até R$5.000, 0,2% no valor atribuído à ação nas causas de 5.001 até 50.000, correto? E por aí vai. Ela faz uma tabelinha aqui por faixa. Aí é até melhor. Aqui no Rio eles não fazem essa tabela. No Rio eles colocam o seguinte: é 2% sobre o valor da causa, limitado um teto máximo a X mil reais e um mínimo de X mil. Mas não faz essa gradação de percentual que nem faz no Paraná. A taxa judiciária que não excede o valor de R$500. Quando se tratar de causa de valor inestimável, a taxa judiciária equivalerá ao valor mínimo fixado nessa lei. Será procedido o pagamento ou devolução de eventual diferença, no caso de modificação. Fica revogada a nota 7 da tabela, em consequência revigorado o disposto no artigo 43 da 6.149. Vamos dar uma olhada nesse artigo 43. Os escrivães das varas da família poderão exigir da parte autora ou requerente, a título de garantia das primeiras diligências a serem efetuadas e das despesas com material de expediente do cartório, depósito inicial de quantia não excedente da metade de suas custas, correto? Então, taxa judiciária é a taxa tanto são esses valores aqui,
mas também os serventuários das serventias extrajudiciais também vão recolher determinados valores, que serão também essas taxas judiciárias, né? Então, temos essas taxas previstas aqui, como essas outras taxas. Mas é isso. A gente tem que estudar. Mas isso aqui ficou simples. Não se confunde, não podemos confundir o fundo, a taxa, as receitas, que incluem as taxas, as despesas. Então, vamos lá. Vamos agora parar por aqui e vamos continuar a nossa aula de ontem. Eu vou voltar lá na questão da responsabilidade. Tem outra lei, um destes, aqui no site, que ele vai dizer as outras situações em que haverá taxa. Porque essa aqui é uma das situações. Há outras situações. Então, a gente tem que acompanhar aqui a legislação, fazer um estudo profundo aqui do que será cobrado, né, dos atos, né, que ensejarão a cobrança da taxa. Vamos lá. Nós ontem não tem problema não. Vamos lá. Então a gente vai aqui na nossa sexta aula de tributário e nós vamos continuar com a nossa responsabilidade. Hoje vai ficar mais fácil, porque ontem muitas informações, né? Muitas informações. Então, vamos voltando aqui. Nós já lembramos da nossa linha. Isso aqui já ficou fácil. Nós temos o fato gerador, nós temos a obrigação tributária, nós temos o lançamento, nós temos o crédito tributário. Nossa linha de tempo tributário. Tranquilo. Abrindo aí, nós já sabemos que a obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória. O fato gerador é uma situação específica, definida em lei como necessária e suficiente. E aí nós estamos vindo falando sobre os institutos. O sujeito ativo é quem tem a competência, o sujeito passivo, por sua vez, é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, e ela pode ser tanto um contribuinte quanto um responsável, correto? Pessoa, a capacidade tributária, ela independe da capacidade civil. E também falamos sobre o domicílio tributário. Se é pessoa natural, é residência habitual ou então centro de atividade. Se é pessoa jurídica de direito privado, o lugar da sede ou de cada estabelecimento, para atos ou fatos que ocorrerem nestes estabelecimentos. E para as pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Responsabilidade tributária. Nós vamos ter a responsabilidade dos sucessores. Vamos voltando aqui para a nossa responsabilidade dos sucessores. Responsabilidade dos sucessores. Nós vamos ter a responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros, e responsabilidade por infrações. Vamos lá abrir o nosso site aqui, para nós já irmos agora nas nossas perguntas. Deixa eu botar aqui. Vamos responder. Então, vamos lá nas disciplinas.
Direito tributário. Filtrar. E nós vamos lá na nossa responsabilidade. Responsabilidade, são 459 questões. Nós já vimos essas primeiras aqui. Vamos adiante. Vamos começar a fazer aqui do 2. Vamos ver se nós fizemos isso aqui. Nós vimos, então, que a responsabilidade tributária é a responsabilidade dos sucessores. Artigo 129, artigo 130, 131. Vão acompanhando aí, por gentileza, no Código Tributário Nacional. Nós sabemos que créditos relativos a impostos, fato gerador, propriedade, domínio útil, posse, vocês se lembram, taxa de prestação de serviços e contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos adquirentes. Esse é o 130. Arrematação em asta pública, subrogação sobre o preço. 131, nós temos, então nós temos o 130. 130, nós temos o adquirente. No 131, nós temos o preço, no caso da asta. O 132, isso é importante, porque, se vocês observaram, eles trocam pessoalmente o que é, não é, o que não é, o que é, ou o que é, ou o que não é pessoalmente responsável. 131. Na verdade, esse aqui é 130. Esse aqui é o parágrafo. Esse aqui é o 131. 131. Pessoalmente responsáveis. Pessoalmente responsáveis. Quem são essas pessoas que são pessoalmente responsáveis? Os adquirentes e os remitentes, pelos tributos dos bens adquiridos ou remidos, sucessor ou cônjuge meeiro. Nós falamos sobre isso, o 2 e o 3. Então, nós temos o inciso 1, resumindo ainda mais, o adquirente ou remitente, o adquirente, remitente, e aquele 2 e o 3, o senhor se lembra que era aquela linha que nós tínhamos a morte, a abertura da sucessão, e aqui nós tínhamos a partilha. Então, nós vimos aqui que o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data. Então, aqui nós temos o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Correto? E os sucessores e cônjuge, sucessores e cônjuges, ele não fala pelos tributos devidos pelo espólio, mas eles falam pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha, correto? Até a data da partilha. Então, nós vimos isso. A pessoa jurídica, nós vimos isso, aí vocês estão com o quadro, né, que for fusionada, transformada, incorporada, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, pelas jurídicas fusionadas, transformadas, incorporadas. O disposto aplica-se no caso de extinção da pessoa jurídica, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio ou espólio. Nós vimos isso. Vamos lá. Sucessão tributária. A sucessão tributária. Então, temos o 131 e 132. O 133 é aquela hipótese. Nós fizemos esse 133 no quadro, né? A pessoa natural ou jurídica que adquire de outra o estabelecimento, o fundo de comércio e continua a respectiva exploração, correto? Ela é responsável, né? Responde pelos tributos do fundo do estabelecimento adquirido até a data integralmente
Se o alienante cessa subsidiariamente com o alienante, se ele, dentro de 6 meses da data do ato, vier a praticar nova atividade. O disposto não se aplica na hipótese de alienação e falência ou de filiar a unidade produtiva em processo de recuperação. Não se aplica o disposto se a pessoa que adquire é sócio da sociedade falida, ou da sociedade controlada, ou sociedade controlada pelo devedor falido, parente em linha reta até o 4º grau, ou de qualquer de seus sócios, identificado como agente do falido. Em processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano da data da alienação, somente podendo ser utilizada para pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Já ficou mais fácil. Na verdade, é o seguinte, o 130 é aquela situação, né, do imposto sobre domínio útil, propriedade, posse. Imposto, domínio útil, propriedade, posse, taxa, contribuição de melhoria. Do adquirente, tranquilo. Arrematação, preço público, 130, 131. Nós temos os incisos. O 132 é aquela situação de incorporação, transformação, incorporação, fusão, transformação. E o 133 é a hipótese de aquisição. Ele usa, o 133, a palavra. Nós vimos, lembrando do quadro, né? A pessoa que, por qualquer título, adquirir. Pessoa jurídica ou natural que adquirir. Pessoa jurídica, pessoa natural que adquirir. Então, é isso. A responsabilidade dos sucessores. Já ficou mais fácil. Pronto. São essas as situações. Assinale a correta sobre a sucessão tributária conforme o CTN. É excluída em casos de impostos que tenham por fato gerador a propriedade? É excluída? Não. É incluída. É sanção? Não. Por ato ilícito? Não. É lícito esse ato de transferência. Não se aplica às pessoas jurídicas resultantes de fusão, pois essa é nova. Não, se aplica. É responsabilidade que se aplica a fatos geradores ocorridos até a data do ato ou do fato de que decorre sucessão. É responsabilidade que se aplica exclusivamente aos créditos tributários definitivamente constituídos. Não, nós vimos que o crédito tributário ele pode ser não só os constituídos definitivamente, mas aqueles em curso de constituição à data dos atos, né, daquele evento, né? Vocês lembram que eu coloquei aquela palavra data, evento? E os constituídos posteriormente. É uma questão da PGE, é fácil essa questão, mas a gente tem que estar por dentro dos temas. Muito boa essa questão, porque a gente é obrigado a passar por toda essa regra, por todas estas regras. Vamos adiante. Ficou mais claro agora? Sucessor, houve uma transferência. A responsabilidade era de uma pessoa, agora a responsabilidade é de outra. Vamos lá. O inventariante não pode ser solidariamente responsabilidade pelos tributos devidos pelo decujus referentes a fatos geradores anteriores à data da abertura da sucessão. Olha, nós sabemos que, no caso, o espólio é responsável, voltando aqui, o espólio é responsável, né, pessoalmente pelos tributos devidos pelo decujus, correto? E os sucessores e o cônjuge meieiro pelos tributos do decujus até a data da partilha de justificação. O espólio até a data da abertura da sucessão, os sucessores e o cônjuge até a data da partilha. Vamos lá. Só que a responsabilidade de terceiros, na responsabilidade de terceiros,
nós tínhamos aquela palavra subsidiariedade, solidariedade, na impossibilidade de exigir daquele contribuinte, do contribuinte. O contribuinte nós sabemos, é uma pessoa que tem uma relação pessoal e direta. Nós, naquele quadro que fizemos, são essas dois requisitos. Os pais pelos tributos, tutores, inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. O inventariante não pode ser solidariamente responsabilizado pelos tributos devidos pelo decujus. Olha, o inventariante, ele é responsável solidariamente pelos tributos devidos pelo espólio. Então, ele é responsável. Fiquei em dúvida. Vamos colocar aqui, eu acho que o inventariante não pode ser solidariamente responsabilizado pelos tributos. Não, eu acho que está certo. Porque ele é responsável. Está errado. Vamos fazer o comentário aqui. Respondem solidariamente. 134. Solidariamente o inventariante. Entretanto, deve que tanto a doutrina como o STJ se manifestam no sentido de que houve uma falta de técnica legislativa na redação do dispositivo. Se a solidariedade não comporta benefício de ordem, é contraditório o que afirma, pois as pessoas previstas foi o que falamos ontem. Segue a palavra do professor a rigor, portanto, a responsabilidade dessas pessoas é subsidiária ou supletiva. De qualquer forma, vamos fazer o seguinte, são 14h53, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, eu já volto daqui a pouco, tá bom? Vou parar aqui. Pessoal, vamos voltando aqui?
Estamos juntos. Vamos lá. Vamos continuando lá com a nossa questão. Engraçado, eu estou achando que essa câmera ela ficou mais ampla. Vocês não estão com essa impressão? Vamos lá. Eu quero ver aqui. Vou ficar aqui. Certeza, Joaquim. Ela abriu mais. Ela abriu mais. Abriu mais. Porque antes ela pegava sempre acima da minha cintura. Ela ficava o foco só no quadro. Né? Oi? E ela ficava o foco só no quadro. Agora ela está bem abrangente. A gente vê até a parede do teu lado. Tá melhor assim ou do outro jeito era melhor? Tranquilo. Tá dando para ver o quadro bem? É porque Tá. eu estou tendo... depois eu tenho que manipular alguma coisa nela, mas enfim, tem que estudar isso, mas só semana que vem agora que eu vou olhar isso. Vamos lá continuar com as nossas questões. Vou compartilhar o nosso exercício. Essa questão aqui, uma questão ruim. Vamos adiante, não vamos nos ater a uma questão ruim. Essa questão também não estou interessado em fazer, não. Quero fazer essa aqui. Havendo a incorporação de uma pessoa jurídica de direito privado por outra, os tributos e as multas devidos pela pessoa jurídica incorporada até o ato da incorporação são de responsabilidade da pessoa jurídica que resultar da incorporação por sucessão, não é? Letra A, correta. Tranquilo. Vamos adiante. À luz das disposições do CTN, julgue o item a seguir. Havendo vários devedores solidários de determinado crédito tributário, eventual isenção outorgada pessoalmente a um deles não exonerará os demais, salvo se houver previsão legal em contrário. Isso aqui é verdade. São vários solidários. Onde está isso aqui? Da responsabilidade por infrações. Isso não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. A isenção outorgada pessoalmente, isso é certo. Vamos responder. É isso. Fiquei em dúvida, mas é isso mesmo. Vamos ver qual é o artigo. A solidariedade, né? A questão se refere ao efeito do 125, inciso 2, inciso 3. Inciso 2. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, a isenção ou remissão exonera todos, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo, correto? E a interrupção da prescrição em favor ou contra prejudica ou favorece. Prejudica ou favorece. Responsabilidade tributária. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade gera, por si só, responsabilidade solidária? Não. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade por si só não gera a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Ou seja, isso aqui está incorreto. Essa é uma prova da Procuradoria, uma PGR em 2017. Fácil essa questão para ser da PGR. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade do sucessor abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas. Olha só, que questão interessante. Nós resolvemos uma questão ontem assim. Aqui, na responsabilidade dos sucessores, nós vamos ter tanto a responsabilidade pelas multas moratórias, quanto pelas multas punitivas. Na responsabilidade de terceiro, é só multa moratória. Então, aqui, moratória. Multa, aqui vai ser multa moratória punitiva.
só. Multa moratória, punitiva, responsabilidade dos sucessores. Responsabilidade de terceiros, multa moratória. A lei pode atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, sim, cujo fato deve ocorrer posteriormente, assegurado imediata e preferencial restituição, caso não se realize. Sim, a lei pode atribuir. Nós vimos esse artigo. A lei pode atribuir, sim. Isso é constitucional, inclusive. A lei pode atribuir ao sujeito passivo da contribuição a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade de crédito à terceira pessoa vinculada. Isso aqui está aqui, ó. Da responsabilidade. No 128, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total. Então, a primeira letra C é a disposição constitucional. Deixa eu só afirmar para vocês qual é o artigo. Deixa eu entrar aqui na Constituição Federal. Aqui eu vou colocar. É o parágrafo 7º do artigo 150. Nós vimos isso. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Imposto ou contribuição. Vamos continuar com nossas questões. Deixa eu melhorar aqui. Sai um pouco de perto do quadro. Tranquilo, tranquilo. Aberta a sucessão após o falecimento de Heriberto. Estamos tratando, então, da sucessão, da responsabilidade dos sucessores, correto? O espólio é responsável pelos tributos devidos pelo decurso até a abertura, quanto os sucessores e cônjuges são responsáveis pelos tributos devidos pelo decurso até a data da partilha. Aberta a sucessão após o falecimento de Heriberto, foram verificados antes da partilha dívidas oriundas do não pagamento de PVA do veículo, com fato gerador posterior ao óbito, e o não recolhimento do imposto de renda referente ao período anterior à sua morte. Então, o IR, nessa situação hipotética, conforme o disposto no CTN, os responsáveis tributários são os sucessores, o inventariante será o responsável pela dívida, o contribuinte do IR é o espólio. O contribuinte do IR é o espólio. Não, minto. Não recolhimento do imposto referente ao período anterior à sua morte. Não, minto. O responsável pelo IR é o de cujos. O contribuinte do IPVA é o de cujos que detinha a propriedade do bem. Os responsáveis tributários. Já houve partilha antes da sentença. Então, foram verificados, após a sucessão, foram verificados que antes da partilha, os responsáveis são os sucessores e os meeiros. Vamos ver se é isso aqui mesmo? Não. O inventariante será o responsável pela dívida do IPVA. A gente sempre se embanana. Vamos lá. A gente tem que fazer uma linha do tempo. Aberta a sucessão após o falecimento de Heriberto.
Antes da sentença de partilha. Ah, tá, não houve a partilha. Então, nós temos aqui a abertura da sucessão. Então, aqui teve a sucessão. E aqui teve a partilha. Então, a gente conclui que o momento em que se verificou foi depois da sucessão e antes da partilha. Dívidas oriundas do não pagamento do IPVA. Então, aqui nós tínhamos a dívida do IPVA, correto? E aqui é o espólio. Com o fato gerador posterior ao óbito. Tá? Na verdade, o IPVA é fato gerador posterior ao óbito. Então, é fato gerador, aqui, espólio. Ah, tá. Na verdade, aqui é a responsabilidade de terceiros. Aqui, na verdade, o fato gerador do IPVA é depois, né, da morte. Vamos lá. O inventariante pelos tributos devido pelo espólio. Na verdade, esse aí nós vamos aplicar o artigo 134, inciso 4º. O inventariante. Então, com o fato gerador, o IPVA do carro do Heriberto, mas o fato gerador do IPVA foi após a morte, enquanto havia, né, o espólio. Fato gerador posterior ao óbito. E o não recolhimento do IR referente ao período anterior à sua morte. Anterior referente ao período de sua morte. No caso, o inventariante será o responsável tributário pela dívida do IPVA. Que ele está falando. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Quem deve o espólio, quem deve o IPVA é o espólio. Vamos ver se temos alguma frase falando o espólio pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão. Ele não está falando, sucessores não. A outra opção seria o contribuinte do IR ao espólio. O contribuinte do IR ao espólio? Não, o espólio é pessoalmente responsável. Não saberia responder essa questão. Joaquim, tem o 131, inciso 3. O espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Agora, dizer isso, é isso que eu estou falando, 131. Dizer isso é dizer que o espólio é contribuinte do IR. Eu acho que você não pode falar isso. Você não pode falar isso. Você pode falar que o espólio... Na verdade, você não pode falar que o espólio é contribuinte. Você pode falar que o espólio é pessoalmente responsável. Aí sim, você pode falar, o espólio é pessoalmente responsável, mas você não pode falar que o espólio é contribuinte. Mas o espólio não declara imposto de renda? Sim, você pode falar, ele está fazendo a declaração como pessoalmente responsável, mas você não pode dizer que ele é contribuinte. Porque essa é a conclusão que nós temos quando marcamos a letra B, correto? Porque a letra B diz que o inventariante é o responsável pela dívida do IPVA. Isso está certo. Mas o contribuinte do imposto de renda era o decujus, né? E o espólio é o pessoalmente responsável. Sim. A gente tem que ficar com essa conclusão, correto? Vamos ficar com essa conclusão. O responsável pelo IR é o decujus, não faz sentido. O contribuinte do IPVA é o decujus? Não, porque o fato gerador foi depois da morte. Então é o espólio. Na hipótese de sucessão empresarial, fusão, cisão, incorporação, é correto afirmar que a responsabilidade tributária só responde pelos tributos devidos até a data da sucessão. O sucessor é responsável pelos tributos e multas. Só responde pelos tributos devidos? O sucessor é responsável pelos tributos e multas? Sim, todas elas. Até a data da sucessão. O sucessor não responde pelas multas? Falso.
Não tem nada a ver. Letra B é a mais completa. Correto? Fácil também, fácil. Responsabilidade tributária. O promitente adquirente de um imóvel só se torna responsável pelo IPTU após a devida verbação do título no RI, momento em que ocorre a transferência de propriedade. A verbação do título no RI. Encerrado o inventário com a partilha de bens, eventual débito posteriormente aferido não poderá ser mais cobrado do espólio dos herdeiros. Então, é 2 falso. Então, tudo que tiver A2 é falso. Poderá sim. Então, A2 é falso. É 1 ou 3. A empresa sucessora resultante de fusão é responsável pelos tributos e serviços pela sucedida e pelas multas de mora e punitiva. É a 3 apenas. Porque aquela primeira, a gente vai procurar a resposta aqui. Deixa-me ver aqui qual que foi a resposta. Jurisprudência do STJ, jurisprudência, pessoal, é no sentido de que tanto o promitente comprador, possuidor a qualquer título do imóvel, quanto seu proprietário, o promitente vendedor, aquele que tem a propriedade registrada no RI, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Porque as convenções pessoais elas não podem ser opostas. O promitente de um imóvel só se torna responsável pelo IPTU após a devida verbação do título, no momento em que ocorre a transferência de propriedade. Tem uma jurisprudência do STJ dizendo que não, que pode ser tanto do promitente quanto do comprador, quanto do promitente vendedor. Mas aqui também tem um erro, sabe por quê? Porque se o promitente comprador ele já mora naquela casa, é uma coisa, é uma situação. Mas se ele ainda não mora, ele é promitente comprador, mas ele ainda não mora, ele prometeu que vai comprar, mas ele pode não ter feito nenhum pagamento e não mora. Ele só se torna após a devida verbação do título? Não, independente. Não sei, essa questão está ruim, péssima essa questão. Mas a gente fica com essa do STJ aqui nesse sentido. O promitente adquirente só se torna responsável pelo IPTU após. Para início de conversa, essa promessa ela vai ser. A gente tem que olhar lá na 6.015. A promessa de compra e venda ela vai ser registrada, não? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha lei 6.015. Só isso. Não aguento mais pegar essa lei 6.015, a verdade é essa. Não poderia jamais falar isso, né? É porque ela já está toda... Vamos lá. A verbação das promessas, dos empréstimos, contrato de promessa, unidades autônomas, loteamentos, tem as estações, os contratos de locação, a verbação... Joaquim, Oi. o IPTU, ele não é vinculado à pessoa, ele é vinculado ao imóvel. Pois é. Né? Então, eu acho que o que a gente tem aí de promitente comprador que não registra o título, não verba, não faz nada, né? E ele fica vinculado ao imóvel. Se é vinculado ao imóvel, eu acho que no momento da tradição ele já está responsável, então ele perde o imóvel, não sei. Né? Porque vai ter execução, né? Então a gente fica com essa regra aqui. A jurisprudência, questão submetida a julgamento, questão referente à possibilidade de responsabilização do promitente vendedor e do promitente comprador pelo pagamento do IPTU na execução fiscal, diante da existência de negócio jurídico que visa estimar tanto o promitente comprador, possuidor a qualquer título do imóvel, quanto o proprietário, promitente vendedor, aquele que tem a propriedade registrada no RI, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Só há exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire a sua responsabilidade.
cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Essa aqui ficou melhor. Tema repetitivo no STJ, número 122. Mas, assim, difícil isso porque a gente tem que ir acompanhando essa jurisprudência do STJ. Vamos continuar aqui. De acordo com o CTN e no que concerne a responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida. Sim, pessoal, esse é o artigo 128. Vamos lá, responder, perfeito, está certo. São objetivamente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias das respectivas pessoas jurídicas dos seus sócios. São objetivamente responsáveis? Não, eles podem vir a ser responsáveis pessoalmente, né, nos termos do artigo 135, os diretores, gerentes ou representantes naquelas situações correspondentes, né, aos créditos correspondentes às obrigações tributárias que são resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei. Não é. Não faz sentido isso. A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações conceituadas por lei como crime ou contravenções. A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções. Artigo 137, inciso 1. Salvo quando praticadas, inclusive quando praticadas, salvo quando praticadas. Não, é inclusive, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Então, no 136, nós temos... Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltando aqui. Nós temos a responsabilidade solidária na impossibilidade de exigência do contribuinte. Quem vai ser solidariamente responsável, entre aspas, né? Solidariamente, os pais, os tutores, etc. Inventariantes, tabeliães, sócios. O disposto só se aplica às penalidades de caráter moratório. Ok. O 135 diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes, advindos, né, de obrigações por excesso de poder ou por infração. As pessoas do 134, os mandatários, diretores. Responsabilidade por infrações. Ela vai ser pessoal do agente quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo se praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou cumprimento de ordem expressa por juiz, emitida por quem de direito. Inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente esteja elementar. 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. Das do 134, dos mandatários, dos diretores. Ok. Aqui, ó, no caso de impossibilidade, respondem subsidiariamente? Não, solidariamente. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, ainda que não ocorra o pagamento do tributo devido? Não. É excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo e dos juros ou do depósito da importância arbitrada. Artigo 138. Nós já falamos sobre isso. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. Tranquilo. Lorena, você está com uma cara que está me dando até uma dor no coração. Por quê? Não, nada. Eu que estou com outras questões aqui na minha cabeça, estou tendo que administrar. Mas não tem nada a ver com isso. Não considere hoje meu semblante, tá bom? Tá bom, Lorena. Volta para cá, Lorena. Isso aqui é uma parte muito importante, eu atribuo assim, até a parte mais difícil aqui do CTN, mas assim, já organizamos de tal maneira que agora fica fácil, é só nós irmos ali nas questões, vamos nas questões, e a gente consegue vencer. O lançamento tributário
regularmente notificado ao sujeito passivo não poderá ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo? A solidariedade tributária entre pessoas que têm um interesse em comum na situação que constitui o fato gerador? Pessoal, eu acho que meu carro disparou o alarme. Deixa eu só ir lá, porque... Deixa eu ver se estão mexendo em carro aí, vai lá. Não é assim na porta, eu vou lá ver se é o meu carro. Só um minutinho, peraí. Vamos lá, vamos continuando aqui com as nossas questões. Vamos lá. A solidariedade tributária entre as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal não comporta benefício de ordem. O espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo decurso até a data da abertura da sucessão. 3. O espólio é pessoalmente responsável. Sim, o espólio é pessoalmente responsável. Sim, essa vamos já excluindo aqui a 1 e 2. É só essa que a gente já exclui. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, o parcelamento, moratória e a prescrição. A suspensão do crédito é moratório, depósito, concessão, parcelamento. Prescrição, não. A prescrição, não. Extingue o crédito tributário, o pagamento, a compensação, a transação, a prescrição e a decadência. Então, a 4, prescrição não é suspensão. Então, todas que tiverem 4, a gente vai tirar também. A 2 e 3 estão corretas. A solidariedade tributária entre as pessoas que têm interesse é a solidariedade. As pessoas comuns na situação que constituem o fato gerador da obrigação principal. Não comporta benefício de ordem. O lançamento tributário regularmente notificado não poderá ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo? Eu acho que pode. Não poderá? Vamos lá. Acho que pode. Porque você fez... Mas vamos ver a questão do lançamento agora. Muitas questões que a gente ainda não viu. Sabemos que prescrição e decadência são formas de extinção do crédito. Ok. Item 1 está errado porque há casos expressos em que se permite a modificação do lançamento. O lançamento notificado só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Tranquilo, eu posso sim alterar o lançamento. Vamos fazendo mais algumas aí, para a gente ficar mais habituado aqui a essas questões. Impossibilitado de exigência de cumprimento da obrigação pelo contribuinte. Eu já sei que é responsabilidade de terceiros, artigo 134. Olha só, já vou lá para o artigo 134, ele está reproduzindo o caput do 134. Respondem solidariamente com este nos atos em que intervieram pelas omissões que foram responsáveis determinadas pessoas, entre as quais o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Sim, é o inciso 4º. Ok, correto. O adquirente pelos tributos relativos aos bens adquiridos? Não, pessoal, olha só, esse exercício é ótimo, porque esse exercício mostra exatamente essas relações. O adquirente ele está falando, o adquirente pelos tributos aos bens adquiridos.
Esse aqui é o 131, inciso 1, pessoalmente responsáveis. Não é? O espólio pelos tributos devidos pelo decujus, pessoalmente responsáveis. Inciso 3. O sucessor a qualquer título pelos tributos devidos até pessoalmente responsáveis, não é solidário. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão pessoalmente responsável. Responsabilidade, não pessoalmente responsável, perdão. Responsabilidade dos sucessores. Tranquilo, tranquilo. A gente decorando esse quadro aqui, a gente sabe responder 90% das questões. Anulada. 34. De acordo com o princípio da responsabilidade objetiva, a responsabilidade por infração à legislação, via de regra, independe da intenção do agente, porém a extensão dos efeitos do ato interfere naquela responsabilidade. Certa pessoa jurídica é obrigada a entregar a declaração anual de IR, mas seu respectivo diretor descumpriu a obrigação acessória e, por ser o agente da infração, responde pessoalmente perante o fisco. Não, isso é falso, porque ele só vai responder pessoalmente, nos termos do artigo 135, aquelas pessoas pelos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Não entregar a declaração, eu acho que configuraria infração de lei, contrato social ou estatuto? Não sei. Pode ser que sim, mas não é o caso. A entrega de declaração pelo contribuinte, acho que não. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, todavia não dispensa outras providências por parte do fisco. Isso é verdade. A mais certa me parece essa, a letra C. O benefício da denúncia não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Vamos lá. Vamos colocar a letra C. Eu acho que é a mais... Letra D. Essa aqui, equivoquei. Vamos ver o que as pessoas andaram comentando nessa letra A. É o artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ok. Independe da intenção, porém a extensão dos efeitos do ato, não. Independe da intenção do agente, do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, isso aqui é o artigo 136, a letra B está equivocada, a letra C, o erro é sutil. O mero descumprimento de obrigação acessória que responsabiliza o gerente ou sócio, além de descumprir algum ponto da legislação, é necessário que este também infrinja a lei, contrato social ou estatuto. Vai que lá no contrato social tem a regra para que ele entregue a declaração. Súmula 436. Essas súmulas, quando caem, a gente fica, né? Porque já é uma outra coisa. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. A entrega de declaração e o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é outra, mas vamos falar sobre isso lá quando formos falar sobre lançamento. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Mais uma súmula aí. O fato de uma determinada sociedade limitada retira-se de seu domicílio fiscal sem comunicar ao fisco, e sendo caso de cobrança de débitos fiscais, é correto afirmar: o fato é considerado dissolução irregular da empresa, expondo todos os bens de todos os sócios a eventual execução. Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio fiscal não é suficiente para caracterizar a dissolução irregular e a execução fica restrita à pessoa jurídica. Isso aqui é uma súmula do STJ ou um julgado? Não. Ou é nesse sentido. A letra C considera-se dissolução irregular,
mas somente os bens dos sócios gerentes estão expostos a eventuais execução fiscal. Tem um pronunciamento nesse sentido. Eu confundi. Vamos lá. É a súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Bem, faz muito tempo que eu não venho estudando direito tributário, então essas súmulas a gente tem que fazer os exercícios, né? Mas eu não acredito que essa prova do Paraná vai cair com súmulas, né? As sociedades limitadas são sociedades de pessoas, portanto, os sócios são solidariamente responsáveis em caso de liquidação. Os sócios serão responsáveis, artigo 134, 7. Os sócios serão responsáveis apenas em caso de falência e, mesmo assim, apenas os sócios gerentes. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Acho que é essa letra A aqui, mas não tenho certeza também não. Letra D. O CTN está a se referir apenas aos sócios de sociedade de pessoa cujo tipo societário não seja o de responsabilidade limitada. Provavelmente também tem aqui uma decisão do STJ. Ó. Essa questão difícil. Enfim, não vamos questionar essa questão porque é muito específica. O CTN está, vamos ter em mente que quando no 134, sétimo, ele está falando de sócios de sociedade de pessoas cujo tipo de societário não seja de responsabilidade limitada. Vamos nos ater a essa realidade, aceitá-la. Pronto. 37. Essa mesma banca, FMP Concursos, PGE do Acre. Vamos clicar aqui a letra B, já que a gente está com muita pressa, um pouco de pressa na verdade. O cônjuge e o sucessor a qualquer título ficam responsáveis pelos tributos devidos pelo decurso até a data da partilha ou adjudicação. É correto afirmar. Essa aqui está fácil. Essa aqui está fácil. O arrematante do bem imóvel, no caso da arrematação em aça pública, é responsável pelos tributos devidos. Não, o arrematante é o preço. Alienante de bem imóvel é responsável pelo... Não, é o adquirente. Nós vimos isso. É o adquirente dos impostos sobre propriedade pós-domínio útil. Não. O adquirente em leilão judicial de estabelecimento comercial ou fundo de comércio em processo de falência é pessoalmente responsável. Não, naquela hipótese de falência não há responsabilidade, porque a pessoa não adquire. Então é a letra B. Eu fiquei assustado porque a anterior foi muito chata, mas essa 37 foi bem fácil. 38. A tributação dos atos ilícitos é sempre tormentosa. No atual estágio da doutrina e da jurisprudência, não se pode tributar atos ilícitos sob pena de conferir? Não pode. Deve-se proceder caso a caso? Não, não é isso. Se com a atividade ilícita deve ser tributada e assim o permitem a Constituição Federal e o CTN. Deve-se proteger... Não, depender não. Vamos lá. Acho que é essa aqui. A atividade ilícita deve ser tributada e assim o permitem a Constituição Federal e o CTN. Mas a Constituição Federal fala em tributação ilícita? Tudo bem, é do princípio non-olet. A questão é, onde a Constituição fala sobre o non-olet? A Constituição fala sobre o non-olet, mas... Não, enfim. Ele considerou aquilo da Constituição, mas eu não me lembro da Constituição em algum momento dizer sobre o non-olet. 39. A respeito da obrigação tributária, assinar a opção correta. A obrigação principal e sua obrigação acessória devem decorrer de um mesmo fato gerador? Não. Obrigação principal pode ter objeto de pagamento de penalidade tributária? Pode. A obrigação principal é considerada obrigação tributária, ao passo que as acessórias são consideradas de natureza não tributária? Não, falso.
Obrigação acessórias, eu acho que é a letra B. CESP, MP de Roraima. A obrigação principal pode ter por objeto o pagamento de penalidade, tributo ou penalidade. Por fim, a 40. Vamos lá, na nossa última. A capacidade tributária passiva independe de achar se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis comerciais. Correto. A solidariedade comporta benefício de ordem? A interrupção da prescrição em favor ou contra não favorece, não, favorece ou prejudica. A autoridade administrativa não pode recusar? Pode. É letra A. Porque a solidariedade não comporta benefício de ordem. Tá certo. A capacidade tributária independe da capacidade civil de achar se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, etc. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica profissional. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Ó, eu acho que nós já vimos aí bastante vários exercícios. Não dá para continuar assim, fazermos. Eu acho que não é possível mais fazermos outros exercícios. Acho que é suficiente para o nosso objetivo. Eu vou tirar uma foto aqui desse quadro. E cadê onde foi parar o meu celular? Eu acho que aqui o que é importante nós termos em mente a responsabilidade dos sucessores, 130, 131, pessoalmente responsáveis. A responsabilidade de terceiros, nós vamos ter solidário, impossibilidade de exigir do contribuinte. Impossibilidade dos sucessores abarca a multa moratória e a multa punitiva. A responsabilidade de terceiros abarca a multa moratória. Adquirente. Impostos sobre propriedade, posse, domínio útil. Taxa, não é a taxa do poder de polícia. Contribuição de melhorias. Preço, aspa. São pessoalmente responsáveis adquirentes remitentes e essas duas situações, de cujos podem sucessores. Responsabilidade de sucessores abarca a hipótese de incorporação, fusão, transformação e aquela hipótese em que a pessoa jurídica, a pessoa natural, adquire estabelecimento ou fundo de comércio. Pronto. O 134, nós temos aquelas pessoas que são responsáveis, é a responsabilidade de terceiros, pais, filhos, tutores, curadores, tutelados, administrador de bens de terceiros, etc. E pessoalmente serão responsáveis quando cometerem pelos créditos tributários decorrentes das obrigações tributárias advindas, de ações ou omissões por excesso de poder ou infração à lei, o estatuto, o contrato das pessoas do 134, os gerentes, os diretores. Isso aí que é o mais importante.
E os 136 e 137 são dois, que é o que nós temos que saber. Primeiro, ele diz no 136 que a responsabilidade independe da intenção do agente, da natureza e extensão dos efeitos do ato. A responsabilidade é pessoal quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, quanto às infrações em cuja definição dolo específico do agente seja elementar, e quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico das pessoas referidas no 134, dos mandatários, dos diretores. E a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, que é acompanhada do pagamento e dos juros, ou do depósito, né? Quando o montante depender de apuração. Não é espontânea se ela é apresentada a denúncia após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Vamos lá. Eu vou aqui apagar, está aqui no quadro. Agora, vamos aproveitar aí mais os nossos 10 minutos que nós temos e vamos falar o seguinte, sobre um outro instituto daquela nossa linha do tempo. A nossa linha do tempo. Eu vou falar com os senhores, mas a gente volta amanhã nessa questão. Por quê? Nós temos aqui a situação. Qual é o instituto que vamos trabalhar agora? É o crédito tributário. O crédito tributário. Nós já vimos a obrigação tributária, depois nós vimos o sujeito passivo. Esse sujeito passivo pode ser um contribuinte e ele pode ser um responsável. Quando for dentro do responsável, nós vamos ver vários tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de sucessores, a responsabilidade de terceiros e a responsabilidade de infrações. Esses responsáveis, eles não são contribuintes, mas eles são sujeitos passivos. Então, a gente vai abrindo, a gente tem os conceitos, as classificações, sujeito passivo, contribuinte responsável, responsabilidade. É isso que a gente viu, sucessores, a de terceiros, a por infrações. Lá na outra ponta da nossa linha do tempo, nós tínhamos uma figura que era o lançamento, e aqui nós tínhamos o crédito tributário. Então, esse crédito tributário, o que é o crédito? Como ele se constitui? O crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento. E o que é esse lançamento? Esse lançamento tem essa definição legal aqui no artigo 142. Vamos sair aqui, porque amanhã a gente já vai continuar falando sobre o lançamento tributário. O que é tranquilo também, é fácil. Lançamento tributário. O lançamento tributário, então, ele é uma atividade administrativa, ela é vinculada, ela é obrigatória, e ela constitui o crédito tributário. Com o lançamento é constituído o crédito tributário, porque até então nós temos apenas a obrigação tributária. Mas eu tenho a obrigação tributária, mas a obrigação tributária ela não é suficiente, porque eu preciso, com um ato, e esse ato é um ato administrativo, eu preciso determinar a matéria tributável, eu preciso calcular o montante do tributo, eu preciso identificar o sujeito passivo, e eu preciso propor uma aplicação de uma penalidade, se for o caso. E como eu faço isso?
Eu faço isso com o lançamento. Então, o crédito tributário, ele vai me informar com o crédito tributário ter-se-á o sujeito passivo, a verificação de ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, o montante do tributo, a identificação do sujeito passivo. Então, é isso. Isso que é o lançamento. Com o lançamento, eu vou ter, o nome que eles falam deixa eu ver se me lembro, é você definir, né? Não é bem a palavra definir os elementos. Seria mais ou menos um liquidar. Liquidar. Seria liquidar a obrigação tributária. Liquidar a obrigação tributária. Então, esse lançamento, o que eu farei com esse lançamento? Verificar a ocorrência do fato gerador. Verificar a ocorrência do fato gerador. Verificar a ocorrência do fato gerador. Determinar a matéria tributável. Matéria tributável. Determinar a matéria tributável. Calcular o montante do tributo. O montante do tributo. Identificar o sujeito passivo. Identificar sujeito passivo. Então, com o lançamento, que é um ato administrativo vinculado, será constituído o crédito tributário. O que almeja, o que busca o lançamento? Verificar a ocorrência do fato gerador, determinar qual é a matéria tributável, calcular o montante e identificar o sujeito passivo. O lançamento seria, então, a liquidação da obrigação tributária. Seria liquidar a obrigação tributária. Esse seria o lançamento. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Lançamento. O que faz o lançamento? O que faz? Constitui o crédito. Constitui o crédito tributário. Quem faz o lançamento? Quem? Autoridade administrativa. O que faz o lançamento? Constitui o crédito tributário. Quem faz o lançamento? Autoridade administrativa. Compete privativamente à autoridade constituir o crédito tributário. O que é o crédito tributário? O lançamento? Ele fala procedimento administrativo. O que é? O que é? Peraí, aqui na verdade é o que é o lançamento. O que é o lançamento? Procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Tendente a verificar ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante, identificar o sujeito passivo. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, assim como a atividade administrativa, e salvo a disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, o lançamento far-se-á a conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Fato gerador.
o lançamento, que é a atividade administrativa tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante, identificar o sujeito passivo, ele vai se reportar à data de ocorrência do fato gerador. Então, se eu tenho que fazer uma conversão, a conversão será de qual dia? A conversão será do dia de ocorrência do fato gerador. O lançamento vai constituir o crédito tributário. Sem o lançamento, eu só tenho a obrigação tributária, mas ela não está liquidada. Pensa dessa maneira. Mas eu preciso de quê? Eu preciso determinar se realmente ocorreu o fato gerador, qual a matéria tributária, calcular o montante, identificar o sujeito passivo. E eu tenho algumas modalidades de lançamento. Eu vou jogar aqui modalidades, mas vamos voltar nisso aqui amanhã, tá bom? Tranquilo, modalidades de lançamento. Quais são essas modalidades de lançamento? São 3 as modalidades de lançamento. A primeira é a chamada de ofício direto. A segunda é declaração ou misto. E a terceira é a homologação. Homologação, auto, lançamento. Eu vou dar uns exemplos aqui que fica melhor. Essa atividade administrativa que é o lançamento, ela vai ser uma modalidade, ela vai ser de uma forma de ofício, direto. Em quais tributos? Eu vou citar aqui os tributos. IPTU, PVA. Sabe por que tem essa classificação? Essa classificação está relacionada à participação do contribuinte, do sujeito passivo, na verdade, no lançamento. Quando o contribuinte, o sujeito passivo, não participa em nada do lançamento, e quando eu falo participar, por exemplo, eu estou dizendo fornecer informações, nós temos uma modalidade de lançamento que é conhecida como de ofício ou direto. O sujeito passivo não participa em nada. Você, por exemplo, no início do ano vai receber aí a cartinha cobrando o IPTU e o IPVA. Então, por isso que ela é de ofício direto. Você, como contribuinte, você não participa em nada. Então, você, como sujeito passivo, tem uma participação nula. A autoridade administrativa, ela vai definir a matéria de fato e a matéria de direito. Ela já define quanto você deve de IPTU, quanto você deve de PVA, qual foi o fato gerador, qual é a matéria tributável, calculou o montante, identificou o sujeito passivo. O fisco faz tudo isso, você não participa em nada, o IPTU e IPVA. Mas tem uma outra modalidade de lançamento em que você, contribuinte, participa de alguma maneira. Como você participa? O exemplo é o imposto de importação. Quando você faz aquela declaração do imposto de importação. O imposto de declaração não é um imposto de renda. Nessa situação, você vai informar para o fisco a matéria tributável, você vai calcular o montante. Você participa de alguma forma, você, contribuinte, participa. Então, temos o ITBI também. O ITBI é outro exemplo. É o oneroso de imóvel. ITBI, oneroso imóvel. Você vai informar a matéria tributável, você vai calcular o montante.
Declaração misto, você tem uma participação intermediária. E o de homologação e o autolançamento é aquele que você, como contribuinte, você, sujeito passivo, define a matéria de fato e a matéria do direito. A matéria de fato e a matéria de direito. A matéria de fato, a matéria do direito. E antecipa o pagamento. A autoridade apenas homologa. Correto? Estes são exemplos do imposto de renda, do ICMS, do ISS. Então, nós temos as modalidades de lançamento. O lançamento é um ato, é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. Procedimento administrativo. E quem faz? Autoridade administrativa. De ofício, direto. De ofício. Ofício, direto. A administração, ela vai especificar a matéria de fato e a matéria de direito. Os exemplos é o IPTU e o IPVA. Na modalidade mista, há uma participação intermediária do contribuinte. É o imposto de importação e o ITBI. E na última modalidade é o próprio sujeito passivo que especifica a matéria de fato, a matéria de direito e antecipa o pagamento. A administração apenas homologa. O exemplo são IR, ICMS e o ISS. Agora, eu vou deixar aqui nesse quadro, porque cada um desses artigos eu vou encaixá-lo aqui nesse meu quadro. O artigo 150, ele vai tratar do lançamento por homologação. Artigo 150. Tranquilo. O artigo 147, aí vocês vão marcar aí. O 147 é o por declaração, ou misto. E quais que estão faltando? 148 e 149. 148, 149. IPTU e IPVA. Então, amanhã nós já vamos. Isso aqui é um quadro que os senhores terão que fazer. Esse quadro os senhores terão que fazer. O crédito tributário, ele vai ser constituído com lançamento, que é um procedimento administrativo levado a cabo pela autoridade administrativa, e é um procedimento administrativo que busca verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributária, calcular o montante, identificar o sujeito passivo. Quando eu tenho uma obrigação tributária que surge com a ocorrência do fato gerador, eu ainda não posso exigir o pagamento. Por quê? Porque eu ainda não tenho um crédito tributário. O crédito tributário é a liquidação da obrigação tributária. O crédito tributário, ele transformará a obrigação tributária numa situação, num instituto exigível.
A obrigação tributária ela é bruta, o crédito tributário é liquidado. Eu já tenho o quanto, já tenho a matéria tributária, já tenho o sujeito passivo, já tem tudo definido. Isso vai ser feito com o lançamento. Então, eu já defini o lançamento, que é um procedimento administrativo, pela autoridade administrativa, que busca verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante, identificar o sujeito passivo e aplicar penalidades se for o caso. E esse lançamento, ou seja, essa transformação de obrigação tributária em crédito tributário, ela pode ocorrer de determinadas maneiras. Ela pode ocorrer diretamente pela administração. A administração ela vai definir tudo. Verifica a ocorrência, determina a matéria tributária, não há participação do sujeito passivo, do passivo. Essa situação é de ofício ou direto. E estão tratados no artigo 148 e 149. Uma situação em que você, contribuinte, contribui com a atividade de lançamento está previsto no 147. Então, nós vamos ter uma atuação intermediária no imposto de importação e no ITBI. Você vai informar a matéria tributária, você vai calcular o montante. E vai ter uma situação em que a administração ela simplesmente vai homologar. Ela não vai participar em nada. Ou seja, você aqui participa totalmente. Você é sujeito passivo. Vai ser a homologação ou autolançamento, previsto no artigo 150. O sujeito passivo especifica a matéria de fato e a matéria de direito, antecipa o pagamento. A administração apenas homologa. Então, amanhã a gente volta com essa parte. E por que esse crédito tributário? Então, surgiu o crédito tributário, eu tenho crédito tributário aqui. O Código Tributário ele é simples, ele não é complicado. Depois, o que pode ocorrer com esse crédito tributário? Esse crédito tributário ele pode passar por 3 fases. Ele pode ser extinto, ele pode ser extinto, ele pode ser suspenso, ou ele pode ser excluído. Então, quando nós tivermos o crédito tributário, nós vamos ter o estudo de cada uma dessas situações, a extinção, a suspensão e a exclusão. A exclusão do crédito tributário é a remissão, é a isenção e a anistia, só para os senhores contextualizarem. A suspensão é aquele modere copa, moratório, depósito, reclamação, modere copa. Modere copa. E a extinção, por exemplo, é o pagamento. É o pagamento. Então, amanhã a gente vai ver, amanhã é quarta-feira, nós vamos fazer os exercícios de lançamento, que são fáceis, e depois nós vamos ver que, com o crédito tributário constituído, nós vamos ter a extinção, ou a suspensão, ou a exclusão. Essa é a ordem do Código Tributário, simples assim. Então tá, vamos parar por aqui.